É tão gostoso estar aqui com você para que a gente possa estudar mais um tema do nosso direito. E hoje eu quero falar de um tema muito legal, mas um tema muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Nós vamos falar a partir de agora sobre holding patrimonial. Mas afinal das contas, né, o que é essa holding patrimonial? Para que serve? E por que nós temos que estudá-la até aqui? Então, o tema da aula de hoje é exatamente holding patrimonial. De Luca, afinal das contas, o que nós vamos estudar aqui? O que nós vamos entender? E, gente, para alguns especialistas em sucessão, é importante eu falar para você que a melhor forma de blindar e proteger o patrimônio que você possui é justamente por meio dessa holding patrimonial. Você já ouviu falar sobre ela? Tenho certeza que sim, né? Então aqui, nessa aula de hoje, eu quero abordar contigo as principais características, os benefícios, custos, tudo isso eu quero abordar com você. Mas eu quero te confessar uma coisa. Até pouco tempo atrás, eu mesmo não sabia sobre o assunto. Então eu tive que estudar, entender, para que a gente pudesse chegar a essa concepção. E hoje nós podemos sim entender e aplicar na prática como que funciona essa holding que nós tanto estudamos, que nós tanto falamos, tá? Gente, o que eu quero falar para vocês? Nós estamos falando de um importante mecanismo de proteção patrimonial. Então, de um mecanismo que pode fazer com que você aí de casa, que está estudando essa aula, poupe milhares, centenas de milhares, ou até mesmo milhões de reais. Sim, eu estou falando a verdade para você. As vantagens financeiras de se constituir uma holding patrimonial, ela pode chegar aí, se a gente for parar para analisar, em cifras bem elevadas, tá? Mas é importante também falar para você, por outro lado, e tem um mosquitinho passando aqui na frente da câmera, olha que nojento. Esse mosquitinho, ele diz o seguinte, que as vantagens financeiras de se construir uma holding patrimonial, elas nos trazem aí uma visão muito ampla, uma visão muito significativa de como elas podem ser observadas, notadas e respeitadas no nosso meio. Nós temos ganhos econômicos, mas também temos ganhos intangíveis. E dentre esses ganhos intangíveis que eu trago para você hoje, sabe qual é o melhor que a holding ela vai te proporcionar? Paz de espírito, segurança, tranquilidade, menos encheção de saco. Tudo isso ela vai proporcionar para vocês. Então a constituição de uma holding, ela pode trazer para você não só aspecto de economia, mas ela pode trazer também uma segurança, uma tranquilidade que eu digo que vai mudar a tua vida, né? Nem sempre é indicado para uma pessoa constituir uma holding para proteger bens e familiares. Aliás, para proteger os bens familiares como um todo, né? Porque se você for ver, os seus custos, eles devem ser analisados também. Então, por isso, eu quero tecer com você aqui hoje algumas considerações. Afinal, primeira pergunta, por que eu tenho que constituir uma holding patrimonial familiar? Para que serve uma holding patrimonial familiar? E esse conceito de holding, ele é muito importante. Ele assegura para nós algumas vantagens. Então, por exemplo, a primeira delas que eu posso mencionar aí no nosso guia de estudo é diminuição de conflitos familiares. Ora, a holding ela deixa tudo mais organizada, como a gente vai estudar. Outra coisa, ela serve para profissionalizar a atuação dos sócios.
Isso também poderia ser. Além de, eu vou colocar aqui para vocês também, proteção contra terceiros pode ser um exemplo. Vamos colocar aqui. Terceiros. Eu também poderia colocar para vocês aqui resguardo em términos de relacionamento, nós vamos falar também. Nossa, como assim, né? Nós também podemos falar em concentração, que eu diria que é uma das mais importantes como um todo. Gente, eu tentei matar um mosquito aqui que está no estúdio e está me tirando a paz. Mas vai ser com o mosquito tirando a paz, não tem problema. Mas vamos falar que é a concentração da atividade empresarial. Então, como assim nós vamos estudar tudo isso, entender esses fenômenos? Gente, a holding patrimonial ela tem esses inúmeros benefícios para nós. Mas, por outro lado, existem desvantagens? Existe. Como, por exemplo, uma holding má constituída, ela pode ocasionar para você inúmeros problemas na ordem prática. Porém, uma holding bem constituída, ela é uma ferramenta onde você pode utilizar no seu planejamento tributário, impactando aí no imposto de renda, contribuição social sobre lucro, COFINS, PIS. Ela vai impactar sobre isso, tá? Então, a pergunta que eu faço para você, mas o que você precisa para constituir uma holding? O que é necessário para constituir uma holding? E é o que eu quero falar com você a partir de agora. Quais são os passos que você tem que tomar para que essa holding ela possa ser constituída? Então vejamos. A primeira coisa para constituir é o que, pessoal? Definir os bens. Sim, definir os bens que vão ser integralizados nessa holding, né? E uma vez que você definiu os bens que vão integralizar essa holding, você faz o quê? Você elabora o contrato social. Para ir na sequência, você definir a administração e também, uma outra coisa que é muito importante, que nos impacta diretamente, é definir a forma de retorno financeiro que os sócios terão, tá? Esse é um dos outros elementos. E aí, nós podemos falar também no quê? Nós podemos falar na doação das cotas com reserva de usufruto. Gente, nessa forma que eu coloquei para vocês são os passos que nós temos que definir para que essa holding ela seja constituída. Então, quando a gente fala da holding patrimonial familiar, ela tem um aspecto de blindar nosso patrimônio. Mas afinal, você sabe o que é essa blindagem de patrimônio que eu estou falando aqui? Essa blindagem, meu aluno, é justamente assumir o sentido de proteção que nós estamos mencionando. Então, ao blindar o seu patrimônio com uma holding, você protege uma eventual dilapidação do seu patrimônio em diversas hipóteses que pode acontecer ou que possa acontecer no futuro. Você vai proteger os seus bens nos aspectos financeiros, nos aspectos judiciais ou nos aspectos pessoais. Você se juntou com alguém aí, a pessoa entra com uma ação de união estável e quer o seu patrimônio, mas se ele está na holding, ele está blindado. Isso é bom. Então, além da blindagem,
o instrumento de holding garante para nós a segurança jurídica ao patriarca, tá? O patriarca é a pessoa física que vai integralizar o capital da holding com o seu patrimônio. E a lógica dessa holding familiar é justamente que esse seu patriarca, ele transfira a seus herdeiros as cotas, partes dessa sociedade que nós estamos mencionando. Então, quando falamos em segurança jurídica ao patriarca, eu quero dizer para você que nós estamos nos referindo a mecanismos importantes que podem ser utilizados. Cláusula de usufruto vitalício em seu favor, cláusula de impenhorabilidade e comunicabilidade, inalienabilidade e também da reversão. Gente, embora esses conceitos eles possam parecer bem técnicos no primeiro momento, eles são bem simples de você entender. Bem simples. Então veja, a holding. O que é a holding? Holding é uma empresa. Ela é uma empresa que ela tem o objetivo de participar de outras empresas, seja como sócia, seja como acionista. O patrimônio de uma holding ele é composto por cotas ou ações de outras empresas. Então imagine aqui uma holding, como um guarda-chuva aberto. Agora imagine que abaixo desse guarda-chuva há uma série de diferentes empresas que estão ali agrupadas e protegidas. Gente, é isso que eu estou falando. A holding é esse fenômeno de proteção que eu parafraseei para você. Portanto, é importante nós destacarmos que a holding ela pode ser pura ou ela pode ser mista. Gente, ela vai ser holding pura quando é um nome dado aí, por exemplo, a uma atividade principal, que é a participação societária de outras empresas. Agora, na mista, ela se refere a holding em que, além da participação societária, ela pode ter outras atividades, como comércio de bens, prestação de serviços, entre outros fenômenos aí que a gente pode enquadrar, tá? Deluca, beleza. Mas aí, nós podemos dizer que a holding patrimonial, ela vai decorrer para nós daquela empresa que você cria para que os bens como imóveis, eles sejam integralizados nesse capital social. O objetivo dessa holding, que eu tanto falo para vocês, é facilitar a gestão aí desses bens. E aí nós vamos gerar benefícios fiscais, benefícios sucessórios. É uma holding que vai objetivar salvaguardar aí o patrimônio e os interesses de uma pessoa física. Ela vai existir para oferecer menores custos de sucessão convencional, que é o caso da droga do inventário. Gente, quer mais dor de cabeça do que ter que fazer o inventário? E se não bastasse, ela também vai trazer para nós o menor ônus tributário. Gente, olha só. Ela serve tranquilamente eu posso falar isso para vocês, como instrumento de diminuição de conflitos familiares. Gente, o que isso quer dizer na prática? Para que serve esse fenômeno, essa ideia que nós estamos estudando? Pessoal, olha só. Eu tenho certeza que você conhece algum caso de família aí que os membros não se dão bem. Quase não tem, né? Isso, né? Então aí o pai é brigado com um dos filhos, os irmãos eles não se dão bem, eles se odeiam. As noras, põe nora no meio, né? A nora ou o genro, né? Rompe relação com o restante da família. Vira aquela confusão como um todo, né? Mas a realidade é que esses conflitos familiares, gente, sempre existiram, sempre vão existir. E por trás destes conflitos, geralmente também há uma discussão financeira. E é justamente nesse ponto que a holding ela vai trazer seus benefícios. Porque aqui a criação da holding familiar, ela vai garantir que essas questões familiares elas sejam isoladas
de questões patrimoniais e vai separar eventuais conflitos internos da família do patrimônio. Então, se nós temos uma holding, os problemas pessoais ou familiares, eles não vão afetar o patrimônio. Então, nessas situações, não vão ser as pessoas físicas que vão definir essas diretrizes que vão ser seguidas. Porque o que define o que é a própria holding é o voto daqueles que a controla, pelos atos que são praticados, conforme aí a gente define no contrato social da empresa. Então, as relações elas vão ser submetidas às regras de direito societário e não mais de direito de família. E aí você evita confusão, treta, bagunça, ódio. É isso que vai acontecer. Nós também não devemos deixar de esquecer sobre a profissionalização da atuação dos sócios. O que isso quer dizer para nós, gente? Quer dizer basicamente o seguinte. Então, olha só. Nossa, o meu celular aqui, gente, falando. Eu tomei um susto agora aqui gravando. Essa gravação já tá meio assombrada, né? Primeiro era o mosquito passando, agora usa a Siri que começa a falar aqui. Daqui a pouco a Alexa late ali no canto também. Com respeito, tá, Alexa? Não é pra ficar chateada. Ô, gente, olha só. Então, quando eu falo para você da profissionalização da atuação dos sócios, veja aqui comigo. A holding familiar, ela vai trazer outras vantagens. Porque nessa sociedade, eu posso dizer para você que todos os herdeiros, junto com seus pais, eles vão adquirir a mesma posição nessa sociedade. Qual que é a posição deles? De sócio. Ué, você é sócio. Então, sócio, ele tem direito à distribuição do lucro, independente da função que ele vai desempenhar, esteja ele ou não trabalhando na empresa holding. A participação dos resultados, em regra, ela vai se fazer de acordo com a participação no capital social da holding. Ela também pode ocorrer de modo aí desproporcional. Se esse for o interesse da família e de seu patriarca, isso pode. Então, aqueles que estiverem, porventura, exercendo uma administração da sociedade, holding, eles podem receber, inclusive, um prolabore, porque eles se dedicam à empresa, caso seja necessário aí. Agora, se isso também acontece direto, tá? Que eu vou falar. Se os sócios eles não tiverem uma aptidão aí para administrar o patrimônio ou para gerir os negócios praticados pela empresa, eles podem escolher um administrador que seja estranho à família. Ah, mas esse administrador eu tenho que pagar? Gente, obra de caridade que não vai ser feita, né? Vamos ser sinceros, né? Outra coisa que eu poderia falar para você é a proteção contra terceiros. Gente, o que significa isso? Olha, aqui é a ideia de blindagem patrimonial que nós já falamos. Porque quando você tem uma holding constituída, é a ideia aqui de que todos os bens, participações societárias, eles passam a ser da holding. Então você evita aí que seja atingido por um eventual processo judicial, por um credor. Você vai evitar isso. E aí o patriarca, ele pode doar aos seus herdeiros as cotas partes da companhia. E aí ele vai gravar ela com uma cláusula de usufruto vitalício, como eu já disse para você lá no meio do bloco. E também ele pode colocar uma cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade e de reversão. Mas o que seriam esses fenômenos? E comunicabilidade? O que é? E comunicabilidade significa que as cotas elas não integram o patrimônio do cônjuge ou companheiro. Isso é bom por causa do divórcio. Na inalienabilidade, a gente pede que o herdeiro donatário ele vai dispor de cotas e possa aí, nesse caso, trazer para nós pessoas estranhas à família e à sociedade.
Então, não tem como fazer isso. E, por fim, a cláusula de reversão. Porque se haver um falecimento antecipado do herdeiro, as cotas ela volta para o doador. Aí se lascou, né, meu filho? Então, nesse contexto, o sócio que estiver em condições aí de risco, ele deve sair da holding ou ele tem que reduzir a sua participação. As dívidas particulares do sócio, elas podem atingir a sociedade? Ora, o artigo 1026 do Código Civil, ele fala que sim, lei de falências. Porque aí ele pode ser operada a desconsideração da personalidade jurídica. Se houver fraude, se houver abuso de direito por parte do sócio, por parte da sociedade. Então, em situações excepcionais, as dívidas da sociedade elas vão ser redirecionadas para o sócio, se a sociedade não puder aí saldar a dívida. Mesmo que a gente tratar de uma sociedade por responsabilidade limitada, tá? É isso que vai acontecer. Também posso dizer para você aí do resguardo contra insucesso de relacionamentos amorosos. Vamos colocar aqui. Deluca, o que significa isso então, né? Aqui é a confusão. Ô, gente, olha só, o namoro aí, um casamento, não raramente ele é um desafio para nós, né? E ele é um risco para o patrimônio tanto pessoal como familiar. Porque nem toda separação ela é amigável. Na maioria da separação tem confusão. Aí tem ódio, tem desejo de vingança, tem chifre. Bom. E esse desejo ele pode acarretar em perdas que são irreparáveis para aqueles que têm melhores condições financeiras. Então, nesse caso, a holding familiar ela vai aparecer para resolver esses problemas de ordem pessoal ou social, sei lá o quê. Porque constituir essa pessoa jurídica com reversão do patrimônio da pessoa física para o capital social da primeira, ela vai permitir aí que o sócio administrador possa dispor desses bens sem que tenha uma anuência do cônjuge, que também é chamado de outorga uxória. Já ouviu falar disso lá em direito civil? Ou seja, qual for aí o regime de casamento. Outra coisa, doador de cotas ou ações, ele pode inclusive gravar com cláusulas de inalienabilidade, por exemplo, tá difícil de falar essa palavra. E isso vai implicar para ele em penhorabilidade e incomunicabilidade. Isso também vai acontecer. E ainda nós temos a concentração da atividade empresarial. Anota aí. Ó, considerando aí que cada sociedade ela vai integrar um grupo de empresas, nós mantemos as relações comerciais e jurídicas e a gente mantém também sempre aquele risco de cada negócio que é feito. Mas aqui não há que se falar em responsabilidade subsidiária da holding por obrigações de sociedades que são controladas. Porque a holding ela tem uma maior facilidade de administração de um grupo de sociedade aí diante da sua centralização. Então, sendo elas a representante de todas essas empresas que são controladas, vai aumentar o poder de negociação com órgãos que são do governo, com instituições financeiras. E isso faz com que seja reforçado a própria imagem junto às demais aí todas que a gente está mencionando. Então a holding, só para a gente concluir o raciocínio, ela pode ter um importante papel de líder. Ela pode ser um líder. Mas, por outro lado, ela também pode ser a representante, ela pode ser a procuradora de uma sociedade como um todo. Mas por que ela faz tudo isso aqui que nós estamos estudando? Ela faz tudo isso porque ela quer sempre proporcionar uma unidade de discurso.
É isso que ela quer proporcionar para nós. Unidade de discurso. Então veja que nós temos aqui inúmeros fenômenos importantes no tocante ao nosso estudo da holding como um todo, como um fenômeno geral. Ai, ai, cansou? Eu tenho certeza que não, meu amigo. Eu tenho certeza que não. Vai lá no Instagram, @profguilherme, marca naquela foto. Só não marca o mosquito aparecendo, não, que eu tô com vontade de matar o mosquito. A gente fala sério, né? Mosquito, coisa chata. Sabe aqueles mosquitinhos de chuva? Para não falar das partes íntimas do cachorro? Não queria falar? Então, é o que aconteceu. Mas, gente, brincadeiras à parte, no próximo bloco, eu quero começar a falar para você das desvantagens que nós temos em constituir uma hold familiar. Então, o que seria o ponto prejudicial? Para que ela não serve? Qual aí são os aspectos que a gente precisa se antenar? Fechado? Então, naquele cliquezinho de mouse, Deluca espera você.